Boa noite, mulheres. Como que vocês estão? Vamos lá para mais uma live do Mulheres Edificadas. Gostaria de estar começando me apresentando. Me chamo Luciane, sou discípula da pastora Edna Pereira. Aí, em parceria com ela, estamos aqui com vocês todas as terças-feiras, às 19 horas da nossa live. O propósito da nossa página, para quem ainda não sabe, o Mulheres Edificadas, é edificarmos mesmos, uma com as outras, edificar na palavra, no Senhor, compartilharmos experiências, vivências, né? E mesmo nesse momento de distanciamento social, a gente arrumou um jeitinho de estarmos juntas, estarmos próximas umas às outras. Esse mês a gente vem falando com o tema entrelaçar-se, né? Dentro do Outubro Rosa. É um tempo da mulher olhar para si mesmo, né? Um momento assim que ela tem que pensar, poxa, eu também tenho que me cuidar da minha saúde, da minha casa, né? Da minha vida espiritual, familiar. Então, dentro dessa temática, ainda dentro do Outubro Rosa, a mulher olhar para si e se cuidar dela e da casa, a gente hoje vai trazer a temática do A Mulher Sábia Edifica Sua Casa. E para falar um pouquinho sobre essa temática, hoje nós vamos ter a pastora Marjorie aqui conosco. Boa noite. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, seja muito bem-vinda na nossa live. É um prazer receber você aqui no Mulheres Edificadas e tenho certeza que hoje Obrigada. vamos aprender muito com você. Juntas. Nossa, foi uma honra o convite. Eu quero agradecer a Nilva, né, pelo carinho de estar sempre lembrando de vocês, por terem confiado nesse trabalho. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo com o convite. Pastora Marjorie, eu gostaria que você estivesse apresentando, falando um pouquinho do seu trabalho. Meu nome é Marjorie A. Barbosa. Esse A não é por acaso. A pessoa é a figura mesmo. Então, há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, a minha história era bem diferente da de hoje. E um dia a pastora Lenita me convidou para fazer parte do Mulheres V. E a parte que eu tinha que ministrar naquela ocasião era de uma mulher extremamente organizada. E eu não era nada daquilo, né? E eu me desesperei e falei para a pastora Lenita, pastora, eu não posso pregar sobre isso. Ela falou, por que não? Eu falei, porque eu não vivo isso. Ela falou, então você tem tantos dias para começar a viver. E de lá para cá, isso foi assim realmente uma verdade, uma realidade, uma busca na minha vida. Então tudo começou naquele momento. Então foram algumas turmas de mulher única, algumas turmas de mulher V, a pastora Lenita ali, sabe, pastoreando e dando né, aquela força que só ela tem, né, para transbordar sobre a vida da gente. E tudo se transformou a partir da organização da minha casa. Então, tenho uma história aí de nada, nada, uns 12 anos. Hoje, o programa não é só um programa, vamos dizer assim, simples de palavras. Hoje virou uma profissão, né? Eu sou personal organizer, também fiz, né, alguns outros cursos para poder ajudar as mulheres de uma forma um pouco mais profunda. Então, sim, hoje virou uma carreira, né? Não tem só aquela parte de falar o que se deve fazer, mas acompanhar e mostrar como fazer. Então tem sido intenso. Acho que a palavra intenso serve bem para expressar. Nós temos um grupo do WhatsApp gratuito, já temos um grupo VIP, que é para quem já está indo para o próximo nível, e temos o curso já gravado, que são 70 aulas, com 52 semanas presenciais. Então, é intenso, é muito, 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 muito transformador. Eu já falei muito? Não, Então, é muito. estamos amando te ouvir. E esse curso que você falou que você dá via WhatsApp, tem algum número que você está deixando para a gente estar entrando em contato? Cadê as mulheres aqui que Então, já me querem chama, fazer o curso? pode me chamar aqui no direct, que daí eu adiciono vocês lá. Perfeito. Esse é gratuito, esse grupo inicial, ele é gratuito. E é um primeiro passo, é para assim mesmo me conhecer, para começar. É antes de eu colocar
a pessoa no tronco, né? Então eu faço de conta que sou boazinha, sabe? Assim. Então o primeiro grupo ali é para isso. Porque assim, hoje, eu falei do Mulher Sabe Edifica a Sua Casa, porque hoje tem mulher que quando escuta esse versículo, ela até arrepia, né? Porque é um versículo que tem sido usado ultimamente para nos atacar, na verdade. É muito comum você comete um erro ou por alguma razão não consegue fazer o que você deveria fazer e as pessoas usarem esse versículo de uma forma pejorativa, né? Então, eu gosto muito dele. A Lu, que está aqui, ela foi testemunha disso. É muito fácil para alguém chegar para você e falar assim, você é isso, você é aquilo, mas ninguém para te ensinar a fazer direito, né? Ninguém chega para você e eu vou dar um exemplo simples. Fala que você não passa a sua roupa direito, mas ela parou para te ensinar a passar uma peça de roupa mais difícil? Ela parou para te mostrar como é que dobra um lençol de elástico? É uma coisa simples, mas que se você não parar para aprender, as outras coisas da sua vida vão ficando mais embaraçadas e mais emboladas do que esse lençol de elástico. Então, eu costumo pregar que tudo começa na sua casa. Se você tiver a sua casa sob controle, se você realmente for a dona da sua casa, você ganha o mundo lá fora. Você vai ter um ministério com excelência, você vai ter uma carreira de excelência, você vai ter tempo de qualidade com a sua família e com os amigos e com você mesma, né? Então, tudo começa na sua casa. Talvez naquele lençol de elástico mesmo, que para algumas é um desafio, né? Ou um outro qualquer. Mas o lençol de elástico é muito bom, né? É um bom exemplo para a gente pensar no que tem nos embaraçado. A gente começa a dobrar. E assim, eu sou muito apaixonada. Quando você vê, você só... Tá bom. Tá Hoje ótimo. eu lancei um desafio lá no grupo que foi assim, muito interessante. A gente está no final do mês e eu coloquei assim, meninas, hoje declutter 27 itens para jogar fora ou descartar. Pô, é desesperador. Você sai à caça de alguma coisa que você ainda não jogou fora e acha. E acha. Para quem já está há mais tempo no grupo, a gente faz um declutter, que é o destralhe, né, com uma certa frequência. E mesmo assim, você acha ainda alguma coisa que você precisa destralhar. Agora, imagina a sua mente. Quantas coisas você precisa destralhar para realmente você ser a dona da sua casa? E a palavra dona, ela tem um significado literal, né? Então, para ser dona, ela primeiro tem que ser fly. A gente usa o sistema Fly Lady como ferramenta de organização. Nós temos vários sistemas de organização. Sistemas validados, sistemas que são, assim, extremamente minuciosos naquilo que se trata de organização, tanto da casa como do seu tempo, né, como das suas rotinas. E o sistema Fly Lady foi o que melhor se adaptou para mim, porque eu era muito doente. Então, eu não tinha condições físicas, por exemplo, de começar a arrumar a minha casa e terminar no mesmo dia. Naquela época, por causa das minhas limitações físicas, eu levei 4 dias para lavar meu banheiro, que é pequenininho, sabe? Mas eu consegui. E quando eu consegui, tem até o vídeo gravado dessa mecânica do banheiro, o tamanho foi, assim, a comemoração na época. Eu acho que está no Facebook, esse vídeo. O Facebook está como Eu e Minha Casa Organizada, que é o nome do programa. Sim. Então, quando foi esse começo, as meninas que estão comigo até hoje, que participaram desse processo, hoje já são alunas. Então, elas também têm os depoimentos, e se vocês entrarem no Instagram, tem ali no destaques os depoimentos das meninas. É muita transformação de uma forma muito simples. A Madalena, que está lá também, ela sempre fala assim, Margem, eu olhava aquilo, eu já tinha feito terapia, eu já tinha feito isso, eu já tinha feito aquilo. Quando você falou que era só arrumar a pia, eu falei, não pode ser. Mas eu vou fazer só para ver? E ela falou assim, é um começo, mas é uma coisa tão simples que te leva a um resultado maior. E a gente faz... Eu sou tia de salinha na igreja, né? Então, tia de salinha segue a premissa de que a gente aprende brincando, não é? Verdade. E com as mulheres não é diferente. A gente aprende e ensina fazendo. Então, cada dia que você arruma a pia, por exemplo, que é o nosso primeiro passo, né? Manter a pia limpa, livre e seca toda noite.
Não pode ficar nada em cima da pia. E quando a gente faz isso, a gente tira uma foto. Então, você olha no meu status, tem um montão de fotos, assim, de todas as donas com as suas pias limpas. E a gente ganha florzinha por causa dessa pia. Você não tem ideia do que a gente faz por uma florzinha, sabe? E agora falando assim, seriamente sobre a florzinha. O nosso cérebro, ele não entende preço, mas ele entende recompensa. Então, cada vez que você ganha uma florzinha, você começa a gerar uma alegria, uma felicidade, e você quer fazer mais, e você quer ganhar mais, você quer estar mais perto, sabe, daquilo. Então, nós temos um quadro de fotos todo dia, o seu nome numa lista com uma florzinha, e isso vai te deixando mais animada e aquela sensação de pertencer a uma comunidade que ninguém vai te julgar porque você não sabe fazer, mas que vai te explicar e vai caminhar com você para fazer. Sabe, isso muda o jogo. Você não faz as coisas na sua casa porque você tem que fazer. Você faz porque você é a dona da casa e você pode fazer. É bem diferente, né? Você não é estranha, você não é empregada, você é a dona. E a dona, falando no sentido da palavra, é uma mulher dinâmica, ou seja, no sentido da física, é ela que faz o movimento para que os outros objetos dentro da casa dela se movam e vão exatamente para onde ela quer. Então, ela é dinâmica, ela é ousada, ela começa a fazer coisas que ninguém fez e que ninguém se atreveu a fazer e nem acreditava que ela fizesse, e ela é notável. Porque quando ela se move, tudo se move. Não existe forma de alguém não notar, sabe, a pessoa. E ela não precisa mais ficar exigindo atenção, porque ela passa a ser amada. A partir do momento que ela vê acontecer as coisas que ela pode fazer, ela começa a se amar e todo mundo começa a responder a isso. É simples assim, mas não é tão fácil assim, sozinha. Por isso o grupo, por isso o pertencimento, por isso estar juntas. Porque, assim, é impressionante o ganho de tempo, né, que nós temos. E o programa em si, a gente começa pela casa, porque, como eu falei, nós temos a premissa, né, de que se você conhece e consegue estar no controle da sua casa, você ganha o mundo. Então, a nossa prioridade é fazer com que você faça mais com menos esforço. Então, nós temos uma parte só de produtividade, onde você vai ali ver exatamente o que você está fazendo, o que está te distraindo, o que está roubando o seu tempo. Então, eu sou aluna do Academia de Produtividades do Jerônimo Temel, né? E eu não mudo nada do que ele ensina, que eu gosto muito da fala dele em relação à produtividade. Não é você ser uma pessoa cansada com tantas atividades, mas é você fazer tudo o que você quer e pode. Não sei se você já teve a sensação assim de falar assim, nossa, tô cansada, olha para trás, você não sabe o que fez e o que era prioridade você não fez, o que era importante você não conseguiu fazer. Então nós temos uma folhinha das donas que é o terror de quem entra. A folhinha é o terror. É pior do que quando você entra no Ministério Infantil e a líder chega com a folhinha e fala assim, domingo é seu dia de dar aula, sabe? Eu consegui fazer essa folhinha ficar quase no mesmo sentido. Então, nós temos ali a nossa rotina montada. Se vocês quiserem entrar ali no site, eueminhacasaorganizada.com.br, tem um e-book gratuito que tem todas as atividades de uma casa. Tem uma sugestão ali para você montar um plano semanal para que a sua casa entre na rotina e no automático e você tenha lá suas 22 horas para viver a sua vida do jeito que você quiser. Que a casa, você não pode... É impossível você ter uma vida de qualidade se você gastar mais de 2 horas enrolada com casa. Entende? Então, assim, quando você tem uma rotina, a minha rotina é 90 minutos hoje por dia. Mais do que isso, não, porque com a casa. E aí eu estudo, trabalho, faço outras coisas. Hoje também, né, eu tenho um trabalho digital, então não dá para você ficar o dia inteiro enrolada com casa. Entendi. E muito menos ficar numa casa bagunçada, suja, né, que vamos dizer assim, que ela que controla toda a situação e até o seu humor. Porque quando você olha para uma casa muito bagunçada, Né? ela está no controle. E você perde a vontade, perde, sabe,
desejo de fazer alguma coisa. Esses dias eu ri muito que minha amiga falou assim, nossa, eu acabei de arrumar tudo, meu marido pediu um bolo. Eu falei, uai, ele se sentiu confortável, né? Agora que tá tudo certo. Ele falou, mas eu isso já tudo por causa de um bolo. Eu falei, já programa o bolo. Já, enquanto você tá organizando, você já programa esse bolo. Já põe nos seus planos. Já que o marido gosta do bolo, já põe nos seus planos o bolo. E tem sido muito bom. Tem uma pergunta, uma dúvida assim, né? Porque, igual a gente estava começando desde lá do primeira live do Outubro Rosa, né? Que a gente tem que pegar esse mês e olhar não só para a saúde física da mulher, né? Nossa, Outubro Rosa, fazer exame, prevenção de câncer, mas olhar a mulher como um todo, para ela entender que ela precisa, necessita de um tempo para ela, né? E dentro dessa correria do dia a dia, igual a gente estava falando, é ministério da igreja, e trabalho, e estuda, e casa, e marido, e filho, né? Como que as mulheres, assim, têm relatado a organização da rotina dela e do tempo dentro da organização da casa? Elas têm conseguido, têm encontrado dificuldade? Como que é? Então, eu sou um doce, né? Como você já percebeu, eu sou um docinho. E eu já tive câncer, só que meu câncer foi no pé. Então, se você pergunta assim para mim, Marjorie, mas você não está entendendo, eu sou doente. Tá, eu já fui. Eu tenho cardiopatia. Tá, eu também tenho. A Nilva mesmo foi uma das pessoas que acompanhou o começo da minha, né, do processo da cardiopatia. Então, assim, se a gente for pensar nas limitações físicas que nós temos, a gente tem escolhas dentro das limitações. O diagnóstico é o que tem matado mulheres antes da doença. E algumas mulheres que não têm esse diagnóstico estão morrendo da mesma maneira. Elas estão morrendo dentro de casa, engolidas por uma frustração, por uma tristeza, que elas não têm nem sequer a desculpa de ter tido uma doença. Mas todas acabam entrando nesse mesmo processo de tristeza, angústia, dor. E como nós temos ainda, nós, né, somos cristãs, ainda tem um problema, porque se você é pastora, você não pode ter depressão, né? Se você tem um cargo na igreja, você não pode chorar. Então, você tem que ainda esconder muito dos seus sentimentos. E aonde você vai chorar? Dentro de casa. Porque na igreja você sorri, tá toda bonita. Quando você chega em casa, aquilo tudo te engole. Sabe? Então, assim, quando chegam, as meninas chegam para mim, já como alunas, não no grupo. Igual eu falei, no grupo é o primeiro passo, eu até faço de conta que sou bem boazinha. Mas quando vem para o VIP, do VIP em diante, aí já não. Aí ela já entendeu que ela tem que ter um passo, que ela tem que tomar um passo, que ela tem que ser dona da vida dela e da situação dela. E eu tenho uma aluna que ela tem uma doença degenerativa. E ela me inspirou muito, porque como eu já passei daquela fase difícil da doença, né? Hoje já sou, graças a Deus, curada. Ela chegou para mim e falou assim, Marjorie, eu escolhi morrer vivendo. É bem diferente, né? Porque uma doença degenerativa não é como o câncer, que você vai lá, sofre no tratamento, mas passa. Algumas. Passa. No caso dela, não vai passar. Então, ela escolheu morrer vivendo. É um dia de cada vez, é um desafio por dia. Ela já perdeu o olho, ela não tem o movimento de um dos lados, acho que o lado esquerdo, ela não tem mais o movimento. E ela falou assim para mim, mas meu sonho era trabalhar com festa. Eu falei, então trabalha com festa. Hoje ela faz decoração de festa para criança. E foi muito engraçado, que ela falou assim para mim, mas eu preciso dirigir. Eu falei, não, dirigir é melhor não. Porque ela atropela todas as latas de lixo na hora de... Né? Ela não enxerga de um olho. Então, é o risco para as outras pessoas. Eu falei, não, dirigir melhor não. Dirigir é melhor você ver alguém para te levar. Mas ela está fazendo exatamente isso, vivendo um dia depois do outro, sem se preocupar nem com o que não fez, nem com o que vai fazer. Mas ainda sonha, ainda faz planos, ainda tem um planejamento semanal, mesmo não sabendo se a semana que vem ela está aqui. Mas ela tem um plano. Porque ela fala assim, Marjorie, eu não sei se eu vou morrer ou se Jesus vai voltar, né? Mas se eu não morro e nem Jesus volta, pelo menos eu sei o que eu vou fazer. Eu não vou para a semana boba, sem saber o que vai acontecer. Eu falei, perfeito. E assim, a gente tem nos adaptado e as circunstâncias do mundo não podem tirar a sua paz. Sabe o que a Bíblia diz de que a paz excede o entendimento? O mundo tem problema, sim. O mundo está, né, morrendo, sim.
Mas isso não quer dizer que nós que estamos em Cristo vamos viver essas circunstâncias. Nós vamos passar as aflições, mas no controle do que nós podemos ter controle. Aquilo que não está nas nossas mãos, a gente entrega no Senhor e descansa. Agora, você entregar a sua casa e descansar é ser engolida por ela, porque isso está nas suas mãos. Você entregar a sua alegria, a sua felicidade, as suas conquistas na mão do seu marido e falar assim, ai, mas meu marido não deixa. Ai, mas meu marido isso. Ai, mas meu marido não faz. Ai, meu marido não quer. Ai, Sabe, não justifica. Porque quando você começa a se movimentar, como eu falei do dinâmica, quando você começa a se movimentar, ele investe em você. Ele confia em você. Tem gente que fala assim, meu marido não é como o da mulher de Provérbios 31. Mas você tem sido a mulher de Provérbios 31? Ele está podendo sentar em volta da mesa e falar assim, minha esposa é ditosa? Ou você tem sido aquela mulher que só reclama? Tô cansada, eu não aguento mais limpar essa casa, eu não aguento mais isso. Ou pior, né? Nós temos um quadro dentro do programa que são as 5 linguagens do amor. E eu gosto demais disso. Imagina você parar no meio da casa e fica assim, ninguém me entende nessa casa, ninguém reconhece o meu trabalho. Resolve sua vida? Não. Mas se você conhecer as linguagens de amor da sua família, você começa a não cobrar deles o que eles não são capazes de te dar. Né? E aqui em casa, a minha principal linguagem de amor é justamente reconhecimento. Né? Pensa uma pessoa para gostar de uma palavra de afirmação. Eu sou movida a elogio. Movida. E aí eu limpo a geladeira, arrasto ele e mostro que eu limpei a geladeira. Eu mudei o papel debaixo da pia, eu arrasto ele e mostro que eu mudei o papel embaixo da pia, então ele elogia. Sabe, você acha que ele vai olhar o papel debaixo da pia? Nunca! Né? Agora, enquanto você está ali esperando, você vai continuar se frustrando. Conhecer, eu falo que todo mundo tem uma linguagem do amor, né? 2, mas a dona da casa ela tem que ser poliglota. Ela tem que conhecer e falar as 5. E de vez em quando ainda vem uns alienígenas na família, né? Porque adolescente é meio alienígena. Quando você pensa que você conhece a linguagem dele, ele muda. Ele muda, ele transforma. Então você é poliglota e tem que se adaptar ali, meio que a entender o que eles estão falando. A minha filha é caçula, ela vem, ela conta, e eu fico olhando para a testa dela. Eu não entendo uma palavra do que ela fala quando ela está falando em jogo. Aí ela conta, eu peço a tradução, entendo, dou minha opinião se for o caso ou não, tá tudo certo. A Lu é meu case de sucesso. Nossa, é muito apaixonante a história dessa minha aluna. E realmente, ela é uma mulher assim, escolhida por Deus e ela sabia que ela tinha que mudar e ela buscou transformação. Isso não é para qualquer um. Eu sou muito orgulhosa mesmo da história dela. E uma coisa que eu costumo falar muito para as minhas alunas não são todas cristãs evangélicas, né? Mas a maioria uns 80%, 85% das minhas alunas são cristãs. E eu explico o seguinte, você prega lá fora, né? Você prega a palavra. Você representa um reino. E eu não estou falando isso de falar dos outros, eu estou falando de mim. Eu pregava já sobre organização. Tem um artigo no meu blog que fala de uma pregação que eu fiz na igreja da pastora Lenita também, e eu falo até das garrafinhas de água, assim. Naquela época eu pregava, mas eu não vivia. Então você prega tudo isso, você fala muito bonito lá fora, você larga a sua casa e daí você vai nas campanhas de oração, você está no culto de oração, você está no culto de tudo. E a sua casa é um caos. E aí eu te pergunto, você representa um reino. Você representa o rei dos reis na terra. Como que você recebe alguém na sua casa? Quando você recebe alguém na sua casa de surpresa, e a pessoa entra na sua casa, ela vê o reino na sua casa? O seu vizinho, quando ele escuta você gritando com as crianças, ele vê o reino de Deus na sua casa? Quando você chuta o cachorro, sabe? Você acabou de limpar tudo, o cachorro vem e faz xixi. E você grita e sai jogando o balde para cima. Seu vizinho vê o reino de Deus na sua casa? E independente do seu vizinho não escutar, independente de não chegar ninguém na sua casa,
O Espírito Santo que não vai embora, ele está vendo ali a embaixatriz do reino de Deus na terra, naquela casa. Sabe, a nossa responsabilidade com a nossa casa é muito maior do que uma casa arrumada. Porque tem casas que são extremamente arrumadas, são os extremos, né? Aquela casa muito bagunçada e aquela casa bem desarrumada. Aliás, o contrário, bem desarrumada e uma bem arrumada. Mas e aquela mulher dentro? Ela está representando o reino? Os pensamentos dela representam o reino? Os sentimentos dela vão além das palavras que ela ora? Sabe? Então, assim, é um conjunto que não tem como separar. Não tem como separar a Lu aluna, a Lu professora, a Lu serva, a Lu amiga de Jesus, a Lu dona da casa, a Lu esposa, a Lu mãe, enfim. Sabe? Não tem como separar. E se não começar pela nossa casa, você vai começar, como a Bíblia fala, né? O coração alegre formoseia o rosto. Alguém te liga e fala, olha, eu tô passando na sua rua, tô entrando. O que você faz? Finge que não tá em casa? E não abre o portão? Sabe? É difícil? Não, não é. Desde que você dê o primeiro passo e não tenha pressa. Então, no sistema Flylady, a Flylady, ela fala assim, a sua casa não ficou do jeito que tá de uma hora para outra. Então, você não precisa querer que conserta tudo de uma hora para outra. Uma coisa que as donas não fazem, que as Flyladies não fazem, é faxina. O nosso lema é faxina nunca mais. Nunca mais. E nunca mais é nunca mais mesmo. Então, o sistema Flylady, ele foi criado pela Marla Seeley, ela é viva, ela é uma americana, e quando ela passou por alguns desafios na vida dela, ela criou esse sistema. Então, o sistema começa com pequenos passos, então um passo por dia, que a gente vai começar agora no dia 1º, e são 31 passos. Nesses passos, a gente começa a fazer uma mudança de hábitos. Mudanças simples, como eu falei da pia, como eu falei de se arrumar. E a gente começa ali juntas, né, em grupo, a aprender como fazer tudo em menos tempo. O que é menos tempo? É você não fazer... Nós temos também o sistema da Marie Kondo, que vocês já devem ter visto a Netflix. A Marie Kondo, ela fala para você fazer tudo de uma vez. A Marla Seeley, parece que quando elas escreveram os sistemas, elas estavam juntas para uma contrariar a outra. Sabe? Chega lá no final, dá no mesmo, mas no caminho. Então, a Marla Seeley, ela já fala que não. Se você trabalha fora, ou se você tem uma doença, é muito mais fácil você fazer um passo de cada vez. Porque daí você não para, não desanima, não se frustra por não ter feito. E principalmente, né, nós temos o Baby Step 5, que é transforme as vozes ruins. Quando você entra no sistema, a base é mais ou menos assim. Baby Step 1, brilhar a pia. Baby Step 2, vestir-se completamente. Ou seja, você está arrumada, né, para receber essa visita de última hora ou para sair correndo caso tenha um incêndio dentro de casa. Né, você não precisa sair procurando uma roupa. E o Baby Step 3 é repetir o 1 e o 2. Tem gente que faz o 1, o 2 e o 3. 1, o 2 e o 3. O 4 e o 5 e o 31 não vai. Então, porque faz o 1, faz o 2 e o 3 e repete o 1 e o 2. Cada dia vai aumentando para você fazer os anteriores e mais um, né? Isso, eles são cumulativos. Então, nós vamos fazendo, aí conseguimos colocar as rotinas da casa em ordem, seguindo os baby steps, né, que seria um passo de cada vez, sem pressa. No sistema e no programa Eu e Minha Casa Organizada, é claro que eu não ia deixar tão fácil assim, né? Então, hoje é dia 27, eu coloquei lá para elas, meninas, vamos tirar 27 itens para doar ou para descartar. Sai todo mundo caçando. Sai todo mundo caçando, sai todo mundo fazendo alguma coisa, sabe, para poder resolver aquilo. Então, forma esse dinamismo. Uma das pessoas que mais são apaixonadas por mim são os filhos. Porque eu ponho eles para vigiar, eles adoram, né? Então, quando eu coloco lá uma tarefa, eles se sentem assim, tipo, vingados, sabe? Tipo, a mamãe não obedeceu a professora, sabe? Assim? Eles E a hora que entra comigo na sala, eles vêm me contar. Sem contar os maridos, né? Os maridos vêm,
oi, hoje você vai dar um jeito nela? Oi, você vai resolver isso assim. Assim, ó, deixa eu te falar, ela não fez. Sabe? Então vira uma coisa muito gostosa, sem cobrança, né? Sem aquela coisa assim, nossa, Marjorie, eu não fiz ontem, não fiz. Esquece o que passou. Você teve uma escolha ontem e você não fez. O que você sentiu hoje porque você acordou e teve que arrumar tudo aquilo? Nossa, atrasou meu dia, atrasou porque eu tinha que sair, porque daí eu não consegui, daí eu cheguei do almoço, estava aquela confusão. Ok, agora à noite você tem outra escolha. O que você vai escolher? E uma das coisas que eu estava falando do 5, que é o Transforme as Vozes Ruins, é que quando você chega ali no dia 7, 9, 12, você começa assim, eu não dou conta. Ah, eu queria tanto. Não, mas eu sou enrolada. E você começa a acreditar nisso, sabe? Nossa, eu sou muito desorganizada. Não, eu não vou dar conta. Ah, eu sou tão cansada. Ah, eu tô tão doente. Sabe? E você vai alimentando isso. Quando a Bíblia diz que você é exatamente o que você diz a seu respeito. Vai se Então, se você diz que auto-sabotando, você né? não dá conta, você está certa. Se você diz que você é muito doente, você está certa. Agora, se você diz assim, olha, hoje eu não estou me sentindo muito bem, então eu vou fazer só isso. E lembra que eu comentei, né? Quando eu comecei, eu levei 4 dias para limpar meu banheiro, porque eu passava muito mal. Então eu fazia assim, por paredes. Aí eu fazia aquela parede, eu me arrastava para o quarto, que era a minha porta é quase de frente, deitava. No outro dia eu fazia outra parede, me arrastava de novo. E conforme eu fui conquistando e conseguindo eu colocar as minhas coisas no lugar, a minha casa ficar em ordem, eu fui gerando uma alegria, sabe? Eu falo que eu ficava dopaminada. Era uma adrenalina e você vai gerando ali neurotransmissores e isso vai curando o seu corpo. Sabe? Eu senti isso de uma forma assim tão sobrenatural. E uma das vezes, né, nesse percurso do meu processo, eu estava muito contrariada com o meu marido, porque ele falava, né, eu era, como eu digo, esse processo nasceu da minha necessidade e das minhas mazelas. Então eu estava em todos os cultos de mulheres, eu estava em tudo que tinha, né, na igreja, todas as reuniões, tudo eu estava lá. E aí teve um dia que o culto de mulheres nunca acaba muito cedo, né? E aí cheguei em casa, meu marido ficou muito bravo, e aquilo começou a ficar recorrente. Marquei uma reunião com o pastor Alexandre, irmão do Gálvaro. Falei, não, não aguento mais não. Porque se ele que é pastor me trata desse jeito, imagina as outras irmãs o que estão passando. Fui conversar com o Alexandre. Porque se eu fosse falar com o meu pastor, que era o pastor Luiz Elias, ele ia puxar o saco do meu marido, né? Então eu já fui logo, tipo assim, eu vou falar com quem vai resolver isso aqui. Porque eu tô na obra. Eu tô na obra. E ele? E fui. Pastor Alexandre é uma gracinha, né? Ele te escuta caladinho, ele é tão educado. Chega da, né? E eu cheguei lá até machando. Mandei um e-mail, ele respondeu, eu fui, cheguei até machando. Toda cheia de autoridade. Não, porque eu tô na obra. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Aí ele, na hora que eu terminei de falar, ele falou assim, deixa eu te falar. Como que tá a sua casa hoje? Eu fui diminuindo conforme ele foi falando. Eu fui diminuindo. Eu fui ficando desse tamanhozinho assim. E eu lembro como se fosse hoje, que isso foi numa quarta-feira e o pastor Luiz Elias estava justamente na tarde da bênção, ali embaixo daquela escada. Eu passei tanta vergonha. E aí ele falava assim, olha, a Paula, ela faz isso, 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 isso. Nossa casa não é pequena, eu tenho 4 filhos, e ela faz isso, 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 isso. Você não vê ela em todos os cultos. Você não vê ela estrela de tudo quanto tem aqui dentro. Gente, eu queria a morte. Eu acho que a morte seria pouco, porque eu ainda estava com medo até de ir para o inferno, né? Mas assim, foi terrível. E quando você começa a levar tantas respostas do seu marido, ouve logo ele. Dá atenção para o que ele está falando, porque assim a sua vergonha vai ser menor. Você está vendo que ele está reclamando, que alguma coisa ali está contrariando? Analisa, para você não passar essa vergonha que eu passei. É claro que eu sei que ele não contou isso para ninguém, mas assim, imagina, eu não podia mais ver ele, né? Quando eu chegava na Centro-Oeste, que eu olhava ele assim, eu ia para o outro lado, de vergonha, por um bom tempo.
Hoje, eu posso contar isso e a gente ri. Mas esse processo já tem 6 anos. 6 anos. Então, não é de uma hora para outra. É com responsabilidade, é com percepção mesmo do que você está fazendo. É mais do que uma palavra no culto. É mais do que você ir lá, olhar uma palavra, chorar. E eu chorava muito. Eu choro muito, né? Eu me emociono muito com as palavras. Mas entre eu me emocionar com as palavras e isso virar ação, passou por esse processo. Então, hoje, eu falo para as meninas. Hoje mesmo, lá no grupo, uma menina colocou assim: Marge, nós somos gratas porque você faz o que você faz. E eu só faço o que eu faço, e hoje é uma profissão, hoje é um trabalho, é remunerado, mas eu só faço o que eu faço hoje porque eu tenho um grupo de mulheres comigo. Porque senão eu já tinha caído. Ninguém consegue sozinha. Ninguém consegue. É simples assim. E se você tem ali um grupo de mulheres e você está caminhando, você está uma ajudando a outra, quando você não der conta, ela vai te ajudar, ela vai estar do seu lado. Você vai errar, ela vai te ajudar a levantar. Ela vai errar, você vai ajudar ela a levantar. Isso é igreja. Né? Nós temos, na nossa igreja, o meu marido estava num programa de igreja sem paredes. Isso nunca fez tanto sentido para mim como depois que eu comecei esse trabalho. É uma igreja além da igreja. Além de barreiras, porque a internet nos dá esse acesso, né, a alcançar pessoas, a alcançar mulheres, a alcançar famílias. Quando uma criança vem conversar comigo, porque depois que ela, né, se sente mais segura, tem criança que vem conversar comigo e fala assim: tia, você transformou a minha mãe. Que gracinha. A minha casa hoje é assim, assim. Isso alimenta, sabe? Isso te motiva a continuar e aprender. Essa semana nós começamos um processo de 12 semanas com algumas das meninas. Sabe o que é você ver uma pessoa assim que não sabia mais o que era sorrir e voltar a sorrir? Uma pessoa que, sabe, vê a vida que ela não estava vivendo, mas que ela pode agora. E crente, igual eu falei, ela dentro da igreja, mas ela tem tanto o que fazer pelos outros que ela não pode falar dela. Ela tem que socorrer todo mundo e ninguém percebe a dor dela, né? Então as mulheres têm sido assim. Algumas têm desenvolvido doenças, né? O corpo tem respondido, não só o câncer, mas assim, o corpo tem respondido aquilo que elas não estão conseguindo exteriorizar. E a brincadeira de começar ali lavando uma louça, de uma pia arrumada, a brincadeira de você mostrar ali que você tirou 27 peças de lixo da sua casa. Não lixo, lixo, porque algumas coisas não te servem mais, mas outra pessoa pode usar. Mas aquilo que não faz mais sentido você ter. No seu coração, você tem tirado coisas que não fazem mais sentido para a sua vida? Ou você ainda tem ali vivido de lembrança? Vivido de situações que te trouxeram até aqui, mas que não te fazem bem? Ou como eu costumo dizer, uma zona de conforto nada confortável. Sua casa está arrumada, mas você está arrumada? Sabe? Você ainda é a dona da casa ou é a escrava da casa? Como você se sente? Então, esse programa tem abordado isso. Quando a gente faz o nosso encontro, ele é numa sala fechada, né, do Messenger. Eu gosto mais da sala do Messenger do que do Zoom. A gente faz esse encontro em sala fechada e ela tem a liberdade do que ela não pode falar lá fora. Quando a gente faz em grupo, é um grupo de mulheres que não tem nada para julgar a outra. Sabe? Ela não pode julgar a outra pessoa. Ela não se sente bem julgando. Mas ela se sente amparada sabendo que ela não é a única naquela situação. Muito então vai bem além. Vai bem além. O propósito da página Mulheres Edificadas, né? O que é a mulher edificada? Então, gente, agora aprende. Mulheres edificadas, elas também são donas, tá? Donas e mulheres edificadas tá ali, ó. Então, seja a dona tem que estar junto da sua casa. Gente, e da sua vida, né? Da sua vida. Lu, oi. Se você gostou, né, para as meninas fica o convite. Tem o canal lá no YouTube e eu falo lá sobre os 5 passos para dar o primeiro passo. Tem vários vídeos lá, mas eu queria que vocês começassem por esse. Não é de agora, então tem que olhar lá na playlist,
mas são 5 passos para dar o primeiro passo. Foi uma série que eu fiz, acho que tem uns 2 meses, que eu gosto muito dela. Eu estou até escrevendo um artigo com base nessa série, que vale a pena de você dar atenção, porque o primeiro passo, às vezes, quando você olha numa escada, o primeiro degrau, você olha para cima, assim. Ele é muito grande, ele é muito difícil, né? Então, a minha filha fez um desenho para mim e a gente colocou uma escadinha, os 5 passos para você alcançar aquele primeiro degrau. Eu acho que seria assim, um mimo, né, para quem está aqui na live. E como você falou de presente, eu vou dar um presente para quem está aqui na live, sem ser as minhas alunas. Lá no site tem um formulário e você pode pegar, tanto você pode pegar o seu plano semanal e tem um e-book lá também, Faxina Nunca Mais, e você pode marcar comigo uma sessão de 2 horas para a gente fazer um diagnóstico dos seus desafios diários. O que é o diagnóstico? Algumas pessoas falam assim, Marjorie, eu não dou conta porque as crianças estão em casa, porque o marido está em casa. E você vai ver que não é. O seu desafio não é o desafio de outras mulheres. Por isso que a gente faz isso, assim, em 2 horas, no mínimo, com você num lugar tranquilo, para a gente poder, né, realmente cavar e descobrir qual que é o seu desafio real e você sair dali com um plano de ação. Então, eu geralmente faço 3 por semana. Então, quem não fizer logo a sua inscrição lá, ou pode chamar aqui no direct para a gente marcar, aí vai ter que esperar a agenda. Pastora Marjorie, você ora para nós? Amém. Amém. Então, mãozinha no coração, olhinhos fechados. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelas ferramentas que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem usado o que antigamente parecia tão longe da nossa realidade, e hoje o Senhor tem usado para nos unir. O Senhor tem usado, ó Pai, para nos colocar juntas, próximas. E a tua palavra diz, ó Pai, que onde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está no meio deles. O Senhor mesmo disse que onde um povo está com o mesmo propósito, a mesma visão e a mesma missão, não há limites para eles. Então, direciona, Senhor, o nosso propósito, o nosso coração, o nosso olhar. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que possa impedir de te alegrar. E que a cada dia, Senhor, nós possamos nos reunir para te louvar, para engrandecer e agradecer ao Senhor pelas transformações que o Senhor tem feito nessa terra, através de nós, em cada uma de nós. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem se alegrado, ó Pai, com cada uma das mulheres, ó Deus, que tem tirado o seu tempo para ouvir a tua palavra, seja na internet, seja dentro da igreja, seja num programa, mas que tem parado tudo para te ouvir, tem escolhido a melhor parte. Guarda, Senhor, agora o pensamento, os sentimentos, e que cada uma de nós, ó Pai, possamos representar o teu reino nessa terra. E o que o Senhor possa olhar para nós e sorrir como filhas amadas que têm te agradado. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Leva-nos em paz agora, Pai, para as nossas próximas atividades e que nós possamos, em tudo, te agradar com excelência. Em nome de Jesus. Amém. É você aqui conosco na nossa live. Pode ter certeza que te chamaremos mais vezes. Meninas, obrigada, é uma honra. e até a próxima live. Beijinhos. Tchau, tchau.